Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem polêmico, vamos dizer assim, que é o setor de cannabis, né? Se realmente vale a pena você colocar uma grana nesse novo setor aí que vem sendo falado muito por brasileiros e até investidores internacionais. Nesse vídeo você vai entender um panorama geral de como está o mercado de cannabis lá no exterior e realmente o que ele precisa para trazer futuros lucros aí para quem vai investir nesse tipo de mercado e qual que é o risco dele. Eu tenho certeza que vários insights que eu vou trazer aqui você nunca viu em nenhum outro lugar. E sim, tudo que eu estou trazendo nesse vídeo aqui é o mais atualizado possível. Eu já queria colocar uma meta aqui com vocês de 150 curtidas nesse vídeo aqui para eu trazer um próximo, uma parte 2, mostrando somente os ativos que você tem possibilidade de investir no exterior no setor de cannabis, seja REIT, ETF ou até mesmo ações. Então deixe sua curtida aqui embaixo, vamos bater essa meta aí pra gente trazer uma próxima só desses ativos. Bom, começando aqui, vamos para a página principal aqui, inicial, que na verdade é o ponto certo ou o sweet spot, como a gente está chamando, né? Que agora talvez seja o melhor momento para você começar a entrar na cannabis do que qualquer outro ano que a gente já esteve, tá? Isso não é uma recomendação, mas sim mostrando que hoje o setor está muito mais aquecido do que era antes. A gente consegue ver aqui duas notícias importantes que saíram aí, ligadas ao crescimento do cannabis no mundo, tá? A gente consegue ver que pode ser as grandes vencedoras de 2021, como podem também não ser. E há notícias aí de diversos sites mostrando que talvez haja uma liberação aí federal nos Estados Unidos, dependendo de algumas coisas que aconteçam. E isso, de certa forma, beneficiaria muito o cannabis e eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como que tá o mercado, crescimento, tudo que vocês precisam saber exatamente para ver se vale a pena ou não você colocar uma grana nesse tipo de setor. Hoje, atualmente, a gente possui 3 travas regulatórias que impedem, talvez, do cannabis ser o que ele poderia ser, né? Se beneficiar com maior receita aí frente aos Estados Unidos principalmente, né? Essas são as 3 travas regulatórias, sendo uma delas que foi desbloqueada agora no começo desse ano, depois que o Biden foi eleito. Sim, uma das travas aqui regulatórias que impediam de o cannabis se desenvolver e até mesmo ter uma receita maior nos Estados Unidos era o presidente. E vou te falar que dentre as travas, essa aqui era uma das mais difíceis, de a gente ter um presidente que de certa forma seja democrata e esteja olhando para esse tipo de liberação. Só para vocês terem ideia, no Senado a gente tem 50 democratas e 50 republicanos, o que de certa forma, se tentassem passar algum tipo de liberação ali nos Estados Unidos, poderia ter um empate. E quem ficaria responsável por desempatar seria a vice-presidente, que hoje é a Kamala Harris. E ela já deixou clara em diversos discursos que ela fez, principalmente no Twitter, que ela é total a favor da liberação do cannabis, ou seja, tendo o presidente Biden e a vice, a Kamala, a gente teria uma facilidade muito maior de ter essa liberação do que qualquer outro presidente. E olha que interessante essa segunda trava que a gente tem hoje, que ainda ela não foi desbloqueada, né, que é a MORE Act, que é um tipo de lei que faz a descriminalização da maconha em si em nível federal, tá? Isso não aconteceu ainda, tem uma lei tentando passar nos Estados Unidos. E como eu falei para vocês, tem metade ali no Senado que votariam a favor ou contra, e o voto da Kamala seria o que decidiria isso de fato, isso que a gente prevê. Então esse tipo de MORE Act, que é uma lei que está passando aí, beneficiaria muito o setor, tá? Trazeria muita grana porque teria uma liberação, então mais gente utilizando, mais comércios aí locais, então esse é um tipo de lei que a gente tem que acompanhar bastante e que tende a ter uma liberação aí no médio prazo. O terceiro tipo de trava regulatória que a gente tem aqui, que também é muito importante, é o SAFE Act, que ele visa liberar para empresários ou até empreendimentos desse tipo de setor de cannabis a conseguir empréstimos, financiamentos nos bancos, o que hoje não é possível. Hoje, se uma empresa do setor de cannabis for tentar ir no banco lá dos Estados Unidos pedir um empréstimo para de certa forma investir no seu negócio, ele não consegue, porque hoje tem uma lei que impede isso. Então, estão tentando passar esse SAFE Act também ali no Senado, né, para que de certa forma haja uma liberação. E recentemente a gente teve novas atualizações sobre esse SAFE Act, que ele está em processo de autorização. Então isso é muito importante, porque se a gente tiver empresas do setor de cannabis que conseguem esse tipo de benefício nos bancos, a gente com certeza terá um aumento aí de empresas que serão concorrentes, né, mais empresas aí no mercado, mas também um crescimento maior delas. Então fiquem de olho nessas duas travas ainda que faltam a ser liberadas. Se as duas forem desbloqueadas, cara, o mercado realmente vai remar um mar muito gigantesco aí que ele tem pela frente. Esse é outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é importante mostrar o quão as pessoas estão aceitando esse tipo de liberação federal.
Então são opiniões de cidadãos americanos frente à liberação do cannabis. Vocês conseguem ver que, cara, anos anteriores aí, o pessoal estava totalmente contra a liberação do cannabis. A gente consegue ver que a partir de 2010 ali, mais ou menos, começou a mudar essa questão, né? Hoje as pessoas estão mais a favor dessa liberação do que era antigamente, né? Então a gente consegue ver que o gráfico ele superou, né, a quantidade de pessoas que estão a favor, talvez, de uma liberação desse tipo de setor de cannabis em si, é maior do que as pessoas que não estão. Outro ponto importante a ser citado aqui é o potencial desse tipo de setor de cannabis, né? A gente consegue ver aqui que ele não é só para uso recreativo, que é o que a galera normalmente visa. Eu olho muito mais o potencial medicinal que eu vou citar para vocês, mas vocês podem ver aqui que tem potenciais significativos, seja tratamentos, ansiedades, estresse, epilepsia. Então é importante a gente ver o quão ele é benéfico para esse tipo de saúde. E olha que legal aqui, como eu falei para vocês, o que eu mais viso nesse tipo de liberação é o mercado medicinal, que para mim gira muita grana, o setor de saúde tem muito dinheiro, principalmente o setor lá dos Estados Unidos. Então se tiver uma liberação na parte medicinal já tá ótimo para mim, porque é onde realmente vai ter grandes oportunidades. Vocês podem ver aqui que o crescimento esperado até 2027 por ano nesse tipo de setor é de 27% ao ano. É muita coisa, cara, é muita coisa. Isso é esperado, lógico, não é o que vai acontecer, mas é o que é esperado. E olha que interessante aqui o tamanho do mercado por região, né? Você vê que a América do Norte aqui, cara, possui, sei lá, 60% aqui do mercado, né? Então, pô, se a gente tem uma liberação federal nos Estados Unidos, cara, explode o setor, né? A gente tem Europa aqui em segundo lugar, então é importante a gente ver que a América do Norte e Europa ali são os dois maiores nesse quesito. E a gente consegue ver atualmente como está essa distribuição medicinal, né? Hoje ela está uma parte em hospitais, mais ou menos 25%, 25% também em vendas online e 50% do mercado medicinal ele está em retail, né? Ou seja, lojas de varejo, lojas presenciais aí de farmácias. Olha que legal aqui o tamanho do mercado do cannabis em si, esperado para 2024, tá? Olha que interessante. A gente consegue ver que a América do Norte com o Canadá ali, o esperado é 38 bilhões caso tenha essa liberação total. Então, cara, muito grande. E seria menor que a Europa, um pouquinho menor. Então a Europa seria uma das maiores, depois a América do Norte e depois a gente veria aí a Ásia como em terceiro lugar e em quarto aqui a América Latina, que considera o Brasil. Mas olhem o tamanho do potencial que esse mercado pode ser explorado lá nos Estados Unidos e ainda não acontece. Então vocês veem o qual momento a gente está aí de certas liberações acontecerem e esse mercado realmente explodir, como eu falei para vocês. Olha outro gráfico importante, que é o potencial de crescimento nesse tipo de setor de cannabis. Isso aqui são estimativas de emprego nos próximos anos, tá? A gente consegue ver nessa corzinha um pouquinho mais clara o que atualmente aconteceria se não tivesse a liberação federal. E essa cor mais escura é se tivesse liberação federal, o quanto a gente teria de empregos nesse tipo de setor. E olha a diferença, né? Por exemplo, agora imagina se, por exemplo, no ano de 2021 eles conseguem liberar federal a legalização. Olha o quanto explodiria a quantidade de trabalhos gerados que teria. Então, cara, é absurdo o potencial dessa liberação frente também ao potencial de emprego. É absurdamente gigante isso aqui. Esse gráfico ele mostra para vocês o crescimento em si do setor de cannabis ao longo do tempo. Então a gente pode ver aqui que o medicinal teria um crescimento representativo e o uso recreativo também teria esse crescimento, né? A gente consegue ver que, pô, nesse ano aqui é esperado ter um crescimento superior do ano passado, logicamente, e que 2025 seria muito maior, quase o dobro do que o esperado para esse ano de 2021. E olha o crescimento também esperado em 2025 ao ano, 17%. Então você consegue ver que o crescimento juntando o uso medicinal e o uso recreativo é estimado que você tenha 17% de rentabilidade ao ano. Mas se a gente pegar só o medicinal, a gente tem 27%. Então você consegue ver que o setor de medicina, vamos dizer assim, dentro do cannabis é o que representa o maior potencial de crescimento do que só o uso recreativo ou o uso recreativo e o setor medicinal juntos, tá? Agora eu queria citar para vocês alguns cuidados que vocês têm que tomar nesse setor, porque não é mil maravilhas e como vocês pensam que é só crescimento, que você vai ganhar muito grana. A gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro dele é o cenário de volatilidade e imprevisibilidade que a gente tem nesse tipo de setor. Ele é um setor muito volátil, ou seja, amanhã ele pode deixar de ter algumas leis, regras que existem lá nos Estados Unidos ou até mesmo no Canadá, nunca se sabe. Isso pode afetar diretamente ações e empresas desse tipo de setor, o que vai direcionar para uma perda em dinheiro no valor da ação ali. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. É um setor ainda que está em
desenvolvimento, tá em estudo, tá em liberação e ele vai ser muito volátil. Ele pode simplesmente num dia subir 10 e no outro cair 15. Então tomem muito cuidado, é muito volátil. Outro ponto citado aqui que vocês têm que olhar também é a questão de concorrência, né? Quando a gente tem um mercado maior do que ele é atualmente, mais gente quer surfar a onda e também ter uma graninha nesse mercado. Então, mais empresas irão surgir, mais concorrência. Com mais concorrência, isso é bom porque de certa forma os produtos acabam ficando mais eficazes com preços mais baratos, mas isso também pode abrir com que uma empresa que você invista deixe de rentabilizar tanto quanto ela rentabilizava. Então, tomar cuidado com a concorrência também que vai surgir ao longo desse tempo. Outra questão é o mercado americano, tá? Hoje o mercado americano, se você for investindo nesse tipo de setor lá, tome muito cuidado porque ainda ele não tem a liberação federal. Então pode ser que surjam novas leis aí que impeçam esse tipo de uso em algum estado que já esteja liberado ou até mesmo que tenha uma liberação. Então isso de certa forma justifica a volatilidade desse setor. E outra questão que vocês têm que tomar cuidado, que também entra na parte ali de concorrência, é a questão de novos produtos e novos desafios, tá? Quando você tem essa liberação, novos produtos surgirão e novos desafios também. Bom, pessoal, o vídeo do setor de cannabis era esse que eu queria trazer para vocês, um panorama das travas regulatórias que a gente tem hoje e tanto o contexto mundial aí de crescimento e potencialização que ele tem. Lembrando que eu deixei uma meta para vocês aqui de 150 curtidas nesse vídeo para eu trazer um próximo só mostrando os ativos que você pode investir e como, de certa forma, não ficar tão exposto a essa volatilidade do setor de cannabis. Então deixe sua curtida aqui embaixo e se inscreva também no canal para ajudar a gente a crescer e mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!